Bom dia. Pois hoje é terça-feira. O Brasil começou a vacinar seus cidadãos. E aconteceu de tudo, mas nenhuma surpresa, né? Vacinas estavam previstas para chegar nos lugares às 10 da manhã, chegaram à meia-noite, outras não saíram, etc, etc, etc. Mas o que eu quero conversar com vocês é o seguinte, né? Essas coisas todas que acontecem, elas não são episódios de uma existência sem nexo, sem causa. Elas não acontecem por nada. Nós vivemos uma aliança, em certa medida, se vocês forem examinar, que junta gente desesperançosa com a política, com as instituições, com a sociedade, consigo mesmo. Um mundo de profundas transformações nos ambientes de trabalho, a hipertecnologia mudando radicalmente a vida das pessoas, das comunidades, reestruturando expectativas, formas de enxergar o futuro, gente muito desesperançosa. Uma horda de ignorantes, muita gente ignorante, sem educação formal. E quem tem educação formal submetida a uma sociedade de consumo superficializada, mediocrizada, gente sem cultura, são ignorantes. Pessoas ignorantes, no sentido até do mais profundo da palavra, né? Eu não sei o que acontece, não me interessa o que acontece, ou seja, é um bando de gente, muita gente, que está fora dos padrões que nós nos acostumamos a conhecer como normais. A esse bando de desesperançosos e de ignorantes, nós pegamos determinados setores sociais que são mentirosos, mentirosos contumazes. Pessoas que falseiam a realidade cada vez de uma maneira mais frequente, mais intensa, mais refinada. Um bando de espertos que consegue fazer a leitura desta circunstância toda e, a partir desta conjunção de fatores, se inclui e organiza estas pessoas. E em tudo isso, quando tu bota a política, quando tu faz esta aliança entre desesperançosos, mentirosos, ignorantes, espertos e pessoas que, na verdade, conseguem dar uma organicidade para isso tudo, nós acabamos nos deparando com aquilo que a gente pode chamar de neofascismo, os neopopulismos, os nacionais populismos, Trump, Bolsonaro e etc. Tem um livro chamado Como Morrem as Democracias, que é muito interessante. Ele mais ou menos faz a leitura desta realidade, trabalha a questão institucional e demonstra como as democracias vão sendo liquidadas por dentro dela própria. Observem que esse nacional-populismo, esse neofascismo, ele é antissemita, ele é racista, ele é misógino, ele exercita o preconceito de uma maneira absolutamente escrachada e convicta. Aí estão os grupos americanos, que são explícitos. No Brasil isso existe cada vez de forma mais explícita. Estes grupos
eles por dentro do aparato democrático, eles começam a minar as instituições políticas, as instituições sociais. E cada vez mais adquirem protagonismo. Elegeram o Trump, elegeram o Bolsonaro, elegeram o Erdogan, elegeram o Orbán, elegeram o Salvini, o Nacional Social, a ultradireita francesa com a Le Pen, que já é mais tradicional, mas também ganhou força, na Bavária, na Alemanha, etc, 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 etc. A Espanha, os caras levaram um cagaço esses tempos. Então eles se organizam e vêm. Mas como é que eles fazem isso? Eles vivem de uma fantasia, eles constroem uma fantasia onde existe uma eterna conspiração. Por exemplo, a vacina. Olha o tema da vacina. O tema da vacina ele consegue consolidar uma série de situações desses caras. Quer ver uma delas que é muito interessante? É a ambiguidade. Né? É a ambiguidade. O Trump, por exemplo, ele sabotou o sistema de vacinas dos Estados Unidos, vão a 300 e tantos mil mortos, mas o tempo inteiro ele dizia que ele era o cara que ia vacinar. E boicotava. Jogava de um lado e do outro, são ambíguos. Bolsonaro faz a mesma coisa. Passa o tempo inteiro boicotando a questão das vacinas, negando o tema da pandemia, mas o tempo inteiro indicando tratamento precoce. Ora, se eu nego a pandemia, não tem tratamento precoce. Agora, com a aprovação da vacina, ele passou o tempo inteiro detonando a vacina, agora ele vem para dizer que não, a vacina é do Brasil. Se passar pela Anvisa, passa. Ou seja, tem uma ambiguidade constante. Né? Eles atacam o tema da corrupção daqui para fora, mas praticam uma corrupção o tempo inteiro. Olha as alianças de Bolsonaro com as milícias. Esta ambiguidade junta esta turma toda. Consolida esta aliança entre desesperançosos, entre mentirosos. Né? Observem que todos eles criam uma realidade para si mesmos. E esta realidade se transforma numa realidade conspiratória. Esta realidade conspiratória, que vai operar por dentro do aparato de Estado, por dentro do Estado democrático, vai dizer o seguinte: olha, se eu ganhei a eleição, né, eu ganhei porque o povo não aguenta mais o que está aí. Se eu perdi a eleição é porque eu fui roubado, violentamente roubado. E no Brasil a coisa chega ao ponto do cara ter ganho a eleição e dizer que foi roubado. Então, essas coisas, por exemplo, o que disse o Bolsonaro ontem? As Forças Armadas é que decidem se haverá ditadura ou democracia. Ao mesmo tempo ele diz, não, o Brasil é democrático. Esta ambiguidade fecha esta aliança. E é uma aliança que se realiza onde? Na sociedade. Claro, se ela se realiza na sociedade, ela vai ter expressão no mundo da política. E não só na política, né? Ela acaba entrando para o aparato de Estado. Né? Juízes, promotores, procuradores de Estado. Tem procurador de Estado por aí que é nazifascista, procuradora de Estado que é nazifascista. E exerce a prerrogativa que a lei lhe dá para satisfação desse ambiente de mentira, 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 mentira. Então não é só no vértice da pirâmide que este espaço de poder se constrói, que essas alianças se constroem. Há certo corporativismo estatal, né, que se organiza dentro de determinados bolsões do aparato de Estado para exercerem a iniquidade. E ninguém controla. Por que ninguém controla? Por quê? Porque as instituições elas estão claudicantes neste aspecto. Vejam, o QAnon nos Estados Unidos é um negócio fantástico. Os caras dizem que existem pedófilos canibais que dominaram. Olha o que eu disse: pedófilos canibais que dominaram o Partido Democrata, que dominam as finanças mundiais e que são seguidores de Satanás. Não é força de expressão, eles dizem isso. Só que tem um detalhe: eles se organizaram politicamente
E olha o que deu. O que disse o Trump? Caminhe sobre o Capitólio. Aquela ambiguidade que a gente vinha falando. Só que isto opera em forma de organização política. Ao mesmo tempo em que eles negam, por exemplo, a vacinação em massa, eles apoiam o armamento em massa. Olha o Bolsonaro. Fez de tudo para que não fosse aprovada a vacinação no Brasil, mas há meses atrás agora isentou a importação de armamento. Isso precisa ser compreendido. E isso não é simplesmente um modo estanque, quebrado de fazer política. Não, isso é um modo organizado de fazer política. Os caras ganharam a presidência da maior potência econômica do mundo. O Trump perdeu a eleição e fez 74 milhões de votos. Ficou 2 meses dizendo uma mentira em cima da outra e na eleição da Carolina fez a metade dos votos. Então isto não é simplesmente um episódio da humanidade. Não, isto é um novo modo de comportamento da humanidade frente aos seus problemas. Observem, as pessoas dizem que a vacina opera como se fosse um sabre na mão dos chineses, uma arma de ataque dos chineses contra o mundo. Como se não vivessem com celulares feitos na China, televisões feitos na China, cueca feita na China, tênis feito na China, liquidificador feito na China e 70% dos medicamentos que nós tomamos feitos na China. É inacreditável. Todas as vacinas que nós tomamos e levamos aos nossos filhos, 70% delas vêm da China. Porque medicamento é commodity e os caras produzem onde é mais barato. Onde é que está mais barato? É na China. O Império Econômico Chinês tomou conta disso. 73% das vacinas feitas no Brasil são produzidas com insumos e etc., feitos na Índia. Índia é aquele lugar ali que fez o Bolsonaro passar aquela vergonha horrorosa que ele passou. Mas as pessoas, elas vêm e dizem de uma forma absolutamente sincera que, por exemplo, medir a temperatura na frente do supermercado significaria que os caras estariam colocando um chip no cérebro das pessoas. E tem gente que diz isso, sinceramente. É uma horda de ignorantes. Só que tem um detalhe, são ignorantes orgânicos. Ignorantes que servem a um propósito. Então, essa conjugação que defende o Trump porque ele luta contra os canibais satânicos, os pedófilos, isso é sincero. Isso faz com que essas pessoas se armem, matem negros. Olha a misoginia, olha o que o Bolsonaro fala sobre as mulheres. Ele é um homofóbico, olha o que ele fala sobre a comunidade LGBT. Ou vocês acham que o episódio da Damares com Jesus Cristo na goiabeira vem do nada? Olha, meu. Isto fala para um público específico, para uma certa aliança que traz para si desesperançosos, ignorantes, letrados, incultos. Vejam a comunidade médica. A comunidade médica enlouqueceu no período pré-eleitoral, pró-Bolsonaro. Vejam a classe média, vejam as pesquisas. Olha o Trump, 74 milhões de votos. Olha o Trump naquele meio oeste americano. Lavou a eleição. Não fosse a pandemia, o Trump seria o novo presidente dos Estados Unidos. Estou falando hoje, 19 de janeiro, amanhã é o dia da posse.
Isso precisa ser visto, precisa ser compreendido. Estas ambiguidades, elas não podem entrar na conta da condição de protozoário do Bolsonaro. Ele é um protozoário, eu não tenho dúvida disso. Mas não é só isso. Olha as relações que esses caras estabelecem. Olha esse vigarista desse Olavo de Carvalho. Ganha rios de dinheiro tirando de quem? Do pessoal que mora na vila, que pega ônibus às 4h30 da manhã. Não, é de filhinho de papai. É de neguinho que vai para a faculdade, sim, que estuda em colégio particular. E esses caras bancam esse vigarista. O negacionismo, portanto, olha o chanceler brasileiro, o Ernesto Araújo. O cara é negacionista, para ele a Terra é plana, é como se fosse uma folha de papel. E o cara é o chanceler, é o principal artífice da política externa do Brasil. Um negacionista. O mundo não está sendo atacado pelos comunistas. Afinal de contas, onde é que eles estão? Eles estão no discurso daqueles que falseiam a realidade como método, que criam uma fantasia conspiratória cotidiana. Agora, se nós não compreendermos isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar espaço para essa gente, por exemplo, nas redes sociais. Nós vamos ficar debatendo com esses caras. O Bolsonaro disse que o Supremo tinha proibido de ele tratar da pandemia e todo mundo acreditou. Todo mundo, vírgula. Só que se tu for ler a decisão do Supremo, a súmula, está lá dito que não. O Supremo teve que largar uma nota ontem para desconstituir isso, tal a dimensão que a mentira assumiu. Assim fazem determinados procuradores de Estado, procuradores da República, procuradores de Justiça. Eles vão, escrevem qualquer coisa sobre qualquer coisa numa petição inicial, vem um juiz, a partir daquela narrativa mentirosa, liquida com uma pessoa e essa pessoa leva 10 anos para voltar a viver adequadamente. Porque a pior coisa que existe para um cidadão honesto é ser processado por desonestidade. Mas é uma narrativa que se ancora onde? Em processos fantasiosos que atendem interesses de quem? De certos espertos, que aproveitam isso tudo e vêm. Então, essas alianças que acontecem na sociedade, elas precisam de atenção. E onde é que estão essas pessoas? Eu já falei isso várias vezes, estão dos nossos lados. Vejam, gente, a coisa é tão escrachada que existem situações que são surreais. O que aconteceu domingo no Brasil é bizarro. No Rio de Janeiro ontem, quando foram fazer a vacina, lá no Cristo Redentor, era bizarro. Por quê? Porque era uma aglomeração em cima da outra e é importante difundir a vacina. Tem que vacinar. As autoridades têm que dar exemplo. Mas tem que dar exemplo não só no ato da vacinação, nas outras coisas também, né? Não pode ter aglomeração. As pessoas têm que usar máscara. Então a coisa se perdeu e se retroalimenta esta política da mentira, este conspiracionismo. Notem, tudo virou uma conspiração. Tudo é uma conspiração. O Bolsonaro ganhou a eleição e disse que foi roubado. Olha o Trump, mais de 60 derrotas na justiça. E segue dizendo que foi roubado. Por que ele diz que foi roubado? Porque ele fala para esta aliança de ignorantes, de desesperançosos, de espertos, de incultos,
que vivem da mentira. Vivem a mentira que eles próprios produzem como mentira e depois passam a acreditar nela como verdade que não é. Eles vivem da fantasia. Com um detalhe, gente. Este tipo de fantasia mata. A história é pródiga em nos dar exemplos sobre isso. Estas fantasias, como Hitler criou, por exemplo, em relação aos judeus, aos ciganos, a negros, mata. Tá bem? Segue o baile amanhã, a posse do Biden. Vocês acham que com a posse do Biden termina o trumpismo? Não. Isto que eu acabei de falar tem raízes muito sólidas, muito sólidas. E se nós não enfrentarmos isso com racionalidade, com política, o futuro vai demorar muito para chegar. Tá bem? Um grande abraço e até a próxima.